Bom dia a todos. Aqui vem hoje para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município. Hoje o CEDIM vem apresentar para vocês o tema da panorama e prática do direito antidiscriminatório. E o nosso convidado de hoje é o desembargador federal do TRF da Quarta Região, Roger Halp-Rios. Ele que tem muitos estudos na área do direito antidiscriminatório, já tem uma história nesse sentido. Ele é professor de pós-graduação em Direito na Unicinos e no mestrado em FAM. Tem vários livros e artigos voltados à área. Tem pós-doutorado pela Universidade de Paris e é mestre em doutor em Direito pela URGS e foi pesquisador visitante na Universidade de Austin, no Texas, e na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E o Roger, ele trabalha há muitos anos na área, talvez possa nos contar também sobre uma decisão judicial na qual ele foi precursor sobre a questão do direito de igualdade. Não sei se tu vai nos falar sobre isso, Roger. E eu acredito que ele tenha esse olhar diferenciado muito antes de ser juiz, muito antes de ser juiz. Ele também foi aluno da URGS nas ciências sociais. Então, tem um olhar diferenciado sobre o assunto e trabalha diretamente com isso nas suas obras, né, e não apenas nos seus estudos. Muito obrigada pela presença, Roger. Eu peço aos que estão nos ouvindo que mantenham seus microfones mutados para o conforto de todos. Podem incluir alguma pergunta pelo chat, mas hoje nós temos a peculiaridade de estarmos com o horário um pouco apertado, tá? O evento vai até 10h35 com o palestrante em função de um compromisso. Então, talvez não seja possível contemplar todas as perguntas. Peço que, se alguém tiver alguma pergunta, já abra ela desde o início no chat, que será passada, se possível, ao palestrante, que também vai disponibilizar seu e-mail para algum contato ou alguma dúvida ou indicação de bibliografia ou de algum case sugestivo, para que a gente possa complementar devidamente essa aula. Bom dia, Roger, a palavra está contigo. Muito obrigado, Karen. Muito bom dia. Bom dia a todas as colegas que me receberam aqui. Quero agradecer muito o convite do Centro de Estudos. Também agradecer as palavras amigas e generosas da Karen. Fico muito contente de que a gente possa avançar juntos nesse tema, que certamente deve ter sido e ainda será objeto de atenção de vocês, da Procuradoria do Município de Porto Alegre. Eu quero já me referenciar a uma menção que a Karen fez, não para falar de mim, mas para falar do direito da antidiscriminação. O direito da antidiscriminação é uma área do direito. Eu diria que é uma área do direito, antes de tudo, uma área da prática do direito, que depois, naturalmente, foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo em legislação, foi se desenvolvendo em jurisprudência, foi se desenvolvendo, perdão, em literatura jurídica especializada. Assim foi, eu diria, basicamente, já falando um pouco da origem do direito da antidiscriminação, a partir da segunda metade do século XX. Não por acaso, depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente na América do Norte, na Europa, com toda a movimentação da construção do sistema internacional de direitos humanos, as questões envolvendo igualdade e especialmente discriminação, justamente tiveram muita atenção. Nós sabemos todos das práticas discriminatórias, racistas, que vieram do nazifascismo e também que nessa esteira já estavam presentes antes no colonialismo do século XX, depois ainda perduraram um bom tempo no colonialismo, as guerras de libertação dos antigos países colonizados. Então, todo esse contexto mundial, que não é só europeu, que não é só estadunidense, ele é um contexto que foi propício para que indivíduos e grupos buscassem espaço para o exercício, o reconhecimento dos seus direitos antes negados, antes dificultados. Isso deu origem a uma série de iniciativas, como eu disse, individuais e sociais, movimentos sociais,
Evidentemente, esses movimentos, essas iniciativas têm histórias muito longas, antes mesmo da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, mas ali eles tomam um outro estofo e até mesmo uma outra repercussão institucional, como eu mencionei. Então, as lutas das mulheres, do feminismo, as questões raciais, depois, nos anos 60, especialmente, começaram a surgir as questões envolvendo chamados grupos LGBT, que hoje são designados por uma sigla grande, LGBTQI, ANP+, né? Perdoem a brincadeira com a sopa de letrinhas, mas só para mencionar. Então, o direito da antidiscriminação, antes de tudo, se situa num contexto histórico bastante longo, mas acentuado a partir da segunda metade do século XX, em função de todos esses desdobramentos. A origem do direito da antidiscriminação, portanto, é uma prática de acionamento do sistema de justiça, é uma prática que envolveu muitos atores jurídicos, mas também atores de movimentos sociais, levaram a decisões paradigmáticas essas práticas, essas demandas por justiça, especialmente nas questões raciais, inicialmente. Quem daqui não viu, não assistiu, não leu livros sobre a decisão de 1954, famosíssima, da Suprema Corte dos Estados Unidos, Brown versus Board of Education, que tratava da segregação racial das crianças brancas e das crianças negras segregadas, no caso, no sistema de ensino. E daí o direito da antidiscriminação, com essa origem, foi se desenvolvendo, como eu disse, e provocando não só a jurisprudência paradigmática, esse é um dos tantos casos, esse que eu mencionei, perdão, mas provocando também o desenvolvimento de legislação, provocando o desenvolvimento de uma literatura jurídica especializada, chamada doutrina. Então já dá para dizer que dos anos 50 para cá, eu diria, se constituiu um campo próprio, com um objeto próprio, chamado direito da antidiscriminação, que trata do quê? Qual é o objeto? Se essa é a origem, qual é o objeto do direito da antidiscriminação? O objeto do direito da antidiscriminação, acima de tudo, é o conteúdo jurídico do mandamento antidiscriminatório íncito ao princípio da igualdade. E por que é importante frisar esse conteúdo jurídico, esse objeto jurídico próprio, específico do direito da antidiscriminação, que evidentemente vem do direito de igualdade? Porque até então, especialmente na literatura jurídica especializada, quando se trata e se tratava do direito de igualdade, basicamente nos estudos de direito constitucional, na jurisprudência que foi vindo dali, se tratava do direito de igualdade de um modo que eu costumo dizer estático. Vale dizer o direito de igualdade como fazer juízos abstratos sobre a conformidade de tratamentos jurídicos a partir de um certo parâmetro. Então, temos um tratamento jurídico diferenciado, temos que justificar se esse tratamento jurídico diferenciado tem boas razões para ser mantido, isso diz respeito à igualdade material, né? Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, partindo do pressuposto de que, em princípio, todos devem ser tratados da mesma forma, de um modo igual, de um modo uniforme. Essa a famosa dimensão formal do direito de igualdade, todos são iguais perante a lei que todos nós conhecemos. Mas vejam só por que eu chamo de estáticas essas abordagens tradicionais, no bom sentido, clássicas, do direito de igualdade no direito constitucional. Porque elas em si mesmas não enfrentam, não questionam as situações de discriminação. Elas não partem de uma reivindicação por justiça, por tratamento igualitário. Quando o ponto de partida é uma reivindicação por justiça e por tratamento igualitário, o princípio da igualdade, como diz a doutrina do direito estadunidense no campo da antidiscriminação, ele ganha dentes, ele passa a morder, não só a fazer juízos abstratos de conformidade, mas também a buscar espaços novos de reconhecimento, de exercício, de gozo de direitos por parte daqueles que foram, tanto indivíduos como grupos, historicamente discriminados. Vejam que salientar esse conteúdo jurídico íncito do princípio da igualdade, desse modo dinâmico, como eu estou mencionando, e não estático, esse eu diria é o coração do direito da antidiscriminação. E esse coração do direito da antidiscriminação, ele é muito importante, eu diria, ele é muito profícuo até. Porque o direito da antidiscriminação, essa compreensão do conteúdo jurídico do princípio da igualdade como mandamento antidiscriminatório, ele diz respeito não só a uma compreensão do direito fundamental de igualdade, nessa
nessa acepção dinâmica do funcionamento, da fenomenologia, se me permitem usar esses termos antigos, do direito de igualdade, mas ele se espalha por todos os campos do ordenamento jurídico. Eu diria que, legitimamente, esse é um grande e claro exemplo de uma área do direito, de uma preocupação jurídica específica, vale dizer, a dinâmica do princípio da igualdade com o mandato discriminatório, que é efetivamente transversal, porque isso vai se aplicar no direito administrativo, estamos aqui no CEDIM, vai se aplicar no direito civil, vai se aplicar no direito processual, vai se aplicar no direito penal, vai se aplicar no direito processual penal, vai se aplicar no direito tributário, vai se aplicar no direito da cidade, vai se aplicar no direito previdenciário, vai se aplicar no direito assistencial, vai se aplicar no direito à saúde e assim por diante. Esse efeito, eu diria mais do que esse efeito, essa pertinência transversal do princípio da igualdade com o mandamento antidiscriminatório, que é o núcleo do direito da antidiscriminação, diria respeito mais ainda, até eu diria, a própria ideia de Constituição e ao próprio direito constitucional como um todo. Então, dada a origem do direito da antidiscriminação, ter a clareza do objeto do direito da antidiscriminação, assim como tão sumariamente eu tô tracejando aqui, parece extremamente importante, extremamente pertinente. O direito da antidiscriminação não é um luxo teórico meramente especulativo que diz respeito a pequenos grupos minoritários que, por sua vez, buscam ser legitimamente, com justiça, buscam seu lugar ao sol. O direito da antidiscriminação diz respeito a uma própria compreensão da função do direito na tradição, não só liberal, ocidental, mas na própria tradição jurídica mundial, eu diria. E eu falo não só na tradição jurídica ocidental, liberal, e aqui eu uso o termo liberal sem nenhuma acepção pejorativa, mas não só a Revolução de Independência dos Estados Unidos, não só a Revolução Francesa, a outra grande revolução que marca o constitucionalismo, né, a Revolução Haitiana, né, ela veicula explícita, expressamente uma compreensão, poderia dizer, sem medo de errar, antidiscriminatória, do princípio da igualdade, da Declaração dos Direitos, que a Revolução Haitiana fez, que está, por sua vez, como eu disse, fora desse contexto, vamos dizer assim, hegemônico, né, ou europeu, ou norte-americano, do direito constitucional. Para não falar que as demandas de reivindicação por igualdade de grupos e indivíduos historicamente discriminados já estavam desde os anos 20, desde os anos 30, por exemplo, na Índia, com a instituição de mecanismos jurídicos para enfrentar o sistema de castas, seja representação parlamentar, reserva de vagas parlamentares e outras medidas. Então, vejam, é um grande quadro, tanto histórico, uma origem, como um objeto muito determinado, eu acho muito claro, que vai se forjando do direito da antidiscriminação enquanto uma área da prática e uma área da teoria, do conhecimento jurídico especializado. Fazer um Roger, panorama dessa área, eu diria, que é um pouco o nosso objetivo aqui também nesse encontro. Como eu disse para a Karen, se for o caso, estou à disposição também para continuarmos esse momento, dada um pouco a escassez de tempo do dia de hoje, fazer um panorama do direito da antidiscriminação, antes de mais nada, a meu ver, é elencar os seus elementos fundamentais. Eu vou aqui. Roger, Oi. eu não sei se eu posso te interromper agora. Eu É, vou falar e, se for possível, de tu talvez desdobrares isso em algum momento na tua fala. Tem uma questão do Ariel e eu vou também fechar com uma questão minha. A gente sabe que, pensando nesse panorama, né, e que a gente deve trazer esses conceitos e essa ideia para a prática também da administração pública. Eu não sei se tu poderias incluir na tua fala, se fosse possível, questões muito contemporâneas hoje que a gente vê com relação a políticas públicas, se é que assim se pode falar, no sentido de tratamento da população de rua, como, por exemplo, a questão da Cracolândia em São Paulo, ou mesmo medidas adotadas para impedir a população de rua de dormir na rua, que tem sido muito combatida pelo também em São Paulo. E uma outra questão, que é a questão das mulheres na prisão, que já existem estudos que indicam
que a permanência das mulheres na prisão acaba sendo muito maior, né? E também algumas restrições de direito na questão da permanência delas no tempo da prisão, acaba interferindo muito na formação da sociedade, porque elas têm filhos, os filhos acabam separados delas, e isso talvez propague muito mais algum tipo de discriminação para esse público. E nesse sentido, considerando alguns desses exemplos que eu não sei se poderiam ser integrados no panorama atual, do qual tu vais falar, a pergunta do Ariel Fraga, que é nosso residente, ele se preocupa com relação ao desenvolvimento, né, da pessoa humana, e ele pergunta o que poderia ser a política mais eficaz para reduzir o nível de discriminação, considerando o papel da educação, como esse direito antidiscriminatório poderia ser melhor abordado, para que houvesse uma repercussão eficaz na vida real, considerando as crianças, adolescentes, e o papel da educação no desenvolvimento da pessoa humana. Estou anotando aqui para tentar organizar a resposta. Tá. Então, acho que as perguntas que foram, questões, pontos que foram trazidos, por si só já deixam evidente a relevância e a necessidade dessas abordagens, que são abordagens, aí eu falei em transversalidade, mas que são abordagens interdisciplinares. Nós estamos aqui cuidando basicamente de questões jurídicas, né, que são relevantes, nós sabemos, o direito não é uma vara de condão que vai resolver a realidade, mas ele faz parte das estratégias que dispomos de enfrentamento das situações da realidade, especialmente as situações de injustiça por discriminação. Então, eu vou tentar, sim, ainda que de forma superficial, porque nós podemos depois atentar, né, com especificidade, especialmente ouvindo quem entende mais, até do ponto de vista fático, né, dessas questões, inserir as preocupações, as observações que são, sem dúvida, pertinentes. E também me fazem lembrar, antes de continuar nessa exposição dos elementos fundamentais que, a meu ver, são úteis para traçar um panorama do direito da antidiscriminação, lembrar desse caráter eminentemente prático, né, do exercício do direito da antidiscriminação. Se nós observarmos, tirando agora a jurisprudência das questões, vou chamar assim, envolvendo os atentados à democracia, tentativa de golpe de Estado, impeachment e processos penais no Supremo Tribunal Federal, desde a época do Mensalão, depois Lava Jato e tudo isso que todos nós estamos acompanhando. Então, afora essas questões, acho que não é errado dizer que a jurisprudência aqui mais relevante e mais forte e que mais ecoa na sociedade, vindo do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, desde 1990, meados de 90 para cá, diz respeito a temas antidiscriminatórios, né? Então, desde a DPF 54, tu falou em mulheres, né? Desde a DPF 54, que está toda a interrupção da gestação de fetos anencéfalos, com evidentes impactos na vida das mulheres, né? Até a ADI 4275, que tratou da mudança no estado civil, nome, sexo, sem necessidade de cirurgias de transgenitalização ou de aprovação psiquiátrica e assim por diante, passando por células-tronco e questões indígenas, Raposa Serra do Sol, agora marco temporal, ou seja, é uma infinidade, são muitas decisões muito relevantes, muito importantes em várias áreas. Agora, A própria lembrei questão da legítima defesa da honra, né, que foi abordada isso recentemente. recentemente. Agora lembrei, e estava falando, né, Karen? Tu lembraste essa questão que diz respeito ao âmbito penal, a DO 26, que tratou da criminalização da homotransfobia e assim por diante. Ou seja, as grandes, impactantes e relevantes, em grande medida, decisões do Supremo Tribunal Federal gravitam em torno de temas antidiscriminatórios. Até para começar a dialogar com uma intervenção de um colega sobre esses aspectos práticos, né? Daquilo que diz respeito ao direito, então, evidentemente que
educação e participação política e associativismos e assim por diante são essenciais nesse campo, como em outros tantos, mas aquilo que diz respeito ao direito e aos operadores do direito dentro do sistema de justiça, estejam eles onde estiverem, acho que é um panorama técnico, vou chamar assim, técnico jurídico, do direito da antidiscriminação é muito importante e muito necessário, em especial porque, via de regra, nós não tivemos isso nas nossas formações. Casualmente, eu e a Karen fomos colegas de graduação por 5 anos e, bom, absolutamente não existia qualquer suspeita, né, de que se pudesse estudar esses temas da forma como eles se desenvolveram. Mas esse panorama dos elementos, que elementos são esses? Então, eu diria assim, ó, temos o conceito jurídico de discriminação, que é o elemento central do direito da antidiscriminação. Temos, daí decorrentes, as modalidades de discriminação juridicamente sancionadas, que são a discriminação direta e a discriminação indireta. A enumeração dos critérios de discriminação. Temos as respostas jurídicas preventivas, repressivas, de discriminação ou promotoras de respeito à diferença e à diversidade. E temos, dentre esse grupo de respostas jurídicas, um tema que sempre vale a pena destacar, porque é muito presente em N políticas públicas contemporâneas, nas várias esferas dos entes federados, que são as ações afirmativas. Dentro de cada um desses elementos que podem compor esse primeiro panorama do direito da antidiscriminação, me parece não, nós podemos desdobrar muita coisa, né, e é necessário, e essa é a nossa capacitação técnica jurídica, me parece, imagino, essa é a vocação de um centro de estudos como esse que nos reúne hoje, né. Então, em primeiro lugar, nós temos um conceito jurídico de discriminação. Evidentemente, a discriminação, como outros campos do direito, ela se dá no mundo social, no mundo dos fatos sociais, das ações sociais. Família, trabalho, discriminação e assim por diante, né? São questões da vida dos indivíduos, da vida da sociedade, que podem ser e são, né, juridicizadas, num certo momento, num certo sentido. Então, quando a Constituição formalmente incorpora um conceito jurídico de discriminação, né, como nós temos mais ou menos os seguintes termos: discriminação é a distinção, restrição, exclusão, com o propósito ou com o efeito, isso é importante, com o propósito ou com o efeito, de impedir, de restringir, de impossibilitar o reconhecimento, o gozo, o exercício, em igualdade de condições, de oportunidades, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil, né? Eu estou aqui mais ou menos reproduzindo, quase nos seus próprios termos, o conceito jurídico constitucional, formalmente incorporado via artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, quando o nosso ordenamento jurídico incorpora, como eu disse, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o que foi reforçado em termos conceituais agora pela recente incorporação da Convenção Interamericana contra todas as formas de racismo e intolerância racial, acho que foi no passado, né? Essa incorporação. Ou seja, nós já temos um conceito jurídico positivo constitucional explícito, expresso, de discriminação. Ao direito fundamental de igualdade fica acrescida essa explicitação do seu mandamento antidiscriminatório. A partir desse conceito jurídico de discriminação, que vai exigir, por sua vez, e nós não temos tempo, e esse não é o nosso objetivo nessa primeira conversa, uma compreensão e uma conceituação de cada um dos seus termos, o que é distinção, o que é restrição, o que é exclusão, por exemplo. O que significa falar em todos os âmbitos, político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro âmbito, como diz a Convenção constitucionalizada, como direito fundamental. Evidentemente, da prática e das leituras que todos nós temos, nós sabemos que essas afirmações abrangentes requerem uma explicitação, requerem uma delimitação maior. Então, do estudo, da compreensão desses conceitos, nós vamos retirar efeitos possíveis deles, seja nos litígios judiciais, seja na formulação das políticas públicas, seja na forma de condução das questões extrajudicialmente, no âmbito da administração, e assim por diante. Outro elemento, então,
partindo desse conceito jurídico de discriminação, outros dois elementos fundamentais do direito da discriminação nós podemos encontrar no capítulo, eu diria, que trata das modalidades de discriminação juridicamente sancionadas, como eu disse, que são a discriminação direta e a discriminação indireta. Então, quando o conceito fala em distinção, restrição, exclusão ou preferência que tenha o propósito ou o efeito, o propósito, ele está referindo-se à proibição de discriminação direta. Falando em termos mais rápidos e simples, digamos assim, a discriminação direta é a discriminação intencional. É a primeira modalidade de discriminação juridicamente explicitamente sancionada dentro do campo do direito da antidiscriminação e é a mais evidente, digamos assim, a mais intuitiva para todos nós, né? Há, infelizmente, muita discriminação intencional, proposital, direta, né? Vai falar dos tempos contemporâneos, infelizmente, essa ressurgência desses grupos neonazistas e protofascismos e assim por diante, são de forma absolutamente explícita discriminação direta. E quando eu falo de forma absolutamente explícita, eu já começo a enunciar uma das hipóteses, uma das categorias que o direito da discriminação, enquanto legislação, enquanto doutrina, enquanto jurisprudência, vem se desenvolvendo. A discriminação direta e intencional pode ser explícita, como eu dei esse exemplo. Pode ser na aplicação do direito. Não está escrito na literalidade, vamos discriminar tais e quais grupos, mas intencionalmente se aplica a regulação, a medida administrativa, o texto legal de forma mais dura, de forma mais gravosa contra um grupo do que contra outros. Isso é muito claro, né? Em muitos momentos, inclusive às vezes gera correntes, no bom sentido, ondas de discriminação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estava apreciando a questão do perfilamento racial, né? O perfilamento racial aí pode, sem dúvida, configurar um exemplo de discriminação intencional direta, aplicação do direito. As medidas de segurança pública ou privada que tomam a partir de previsões genéricas de, sei lá, de cuidado patrimonial, de integridade física, de proteção da integridade física, assim por diante, mas que são intencionalmente aplicadas de forma mais rigorosa contra certos grupos, como a gente vê, por exemplo, nos shopping centers, né, os meninos negros, jovens negros, coisa e tal, do que para outros grupos configuram um exemplo claro de discriminação direta intencional na aplicação da norma, na aplicação da medida, Que na resultou aplicação o do caso direito, do Carrefour, né? Foi uma por situação exemplo. bem evidente. Né? Exatamente, filmada, inclusive, né? Depois nós temos ainda no campo da discriminação direta, a discriminação na concepção da medida. E para a administração pública, volta e meia, acontece, essa questão é trazida, levada, inclusive, já chegou ao Supremo em alguns casos concretos, né? Do ponto de um edital, no seu desenho, na sua concepção, já direcionando o resultado, não está dito no edital, mas já está direcionando o resultado para certo concorrente, ou para certa pessoa, ou para certo grupo, ou para excluir certo grupo, e assim por diante. É um exemplo na próprio desenho, no direito à cidade, por exemplo, no desenho das vias públicas, no desenho do sistema de transporte, o desenho mesmo pode ser feito não de forma explícita, mas de forma intencional, privilegiando uns, dificultando outros, né? Essas questões Paris, de serviços Paris e públicos, o Haussmann, né, com o de planejamento serviços urbano. públicos, né? De acesso a facilidades públicas, né? Piscinas, clubes, vias, sistema de transporte, assim por diante. Tudo isso tem bastante jurisprudência ao longo do tempo, em outros lugares também. Eu penso muitas vezes nos Estados Unidos, porque foi lá onde eu estudei essas coisas, basicamente, né? Mas não é difícil encontrar entre nós hipóteses, situações de discriminação direta na concepção. Voltando ao conceito, para continuar esse panorama. Distinção, exclusão, restrição ou preferência que tem o propósito ou o efeito de restringir, prejudicar, anular o reconhecimento, o gozo e exercício de direitos em pé de igualdade. Esse efeito discriminatório, do ponto de vista do desenvolvimento do direito da antidiscriminação, diz respeito à categoria da discriminação indireta. Ou seja, há medidas que não são desenhadas, não são concebidas, não são aplicadas com a intenção de discriminar, acabam pelo seu impacto desproporcional, prejudicial a certos grupos,
prejudicando o reconhecimento, o gozo e o exercício de direitos. Essa é a compreensão, digamos assim, em poucas palavras, corrente da categoria discriminação indireta. Alguns falam de impacto indireto, impacto desproporcional, trazem essa expressão também para alencar. E aí há muito desenvolvimento também dentro do direito da antidiscriminação sobre a discriminação indireta, né? Então, começou, pelo menos na experiência estadunidense, no campo dos concursos públicos. Então, concursos públicos feitos, digamos assim, admitamos que eles são feitos sem a intenção de prejudicar certos grupos, na medida em que são eleitas, são colocadas certas condições, certos requisitos, que necessariamente não têm grande relevância para o exercício do cargo, mas que vão ter um impacto diferenciado, prejudicial a certos grupos da população. Ainda que não houvesse intenção, que não haja intenção de prejudicar os grupos, esse é o resultado, esse é o efeito. Isso configura, portanto, nos termos do direito da antidiscriminação, discriminação indireta. Quais são as raízes da discriminação indireta? Qual é a fenomenologia que o direito também busca da discriminação indireta? Aí vem muita coisa. Então, alguns falam de discriminação inconsciente, outros falam de discriminação institucional, outros falam em invisibilidade dos privilégios de certos grupos, né? Então, toda a discussão sobre os privilégios da branquitude que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né, diz respeito a isso também, né? Alguns, do ponto de vista jurídico, também fundamentam a discriminação indireta não só naquilo que já é suficiente, ou seja, a violação do conteúdo antidiscriminatório do princípio de igualdade, mas até na responsabilidade civil, do ponto de vista da negligência com atos culposos não intencionais que causam danos, imputam responsabilidade a seus agentes, a seus causadores, como nós sabemos, na teoria mais básica de responsabilidade civil, e assim por diante, né? Então, modalidades de discriminação direta e indireta são elementos muito importantes nesse panorama, né? Outro elemento extremamente importante nesse panorama são os chamados critérios proibidos de discriminação. Aquela lista que nós vemos em alguns lugares, dentre outros, desde o início da Constituição, artigo 3º, inciso 4º, raça, sexo, cor, origem e qualquer outras formas de discriminação. Depois nós vamos ver no artigo 7º da Constituição, na contrato dos direitos sociais, mais critérios proibidos. Depois nós vamos ver no artigo 5º, alguns lugares também vão falar de critérios proibidos, artigo 5º, inciso 2, homens e mulheres. Depois nós vamos ver na ordem social, algumas previsões também com outros critérios. Na legislação infraconstitucional, seja normas supralegais, os tratados, né, e as convenções incorporadas, são várias, como também nas próprias leis federais, estaduais e municipais. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né, o famoso artigo 150 da Lei Orgânica, no município de Porto Alegre, que eu acho que é de 94, o artigo, sei lá, não me lembro quando foi inserido, foi um dos primeiros a explicitar a orientação sexual dentre os critérios proibidos de discriminação. Nesse ponto, nesse tópico do panorama do direito da antidiscriminação, critérios proibidos de discriminação, há uma rica e variada gama de questões com repercussões práticas importantíssimas, né? Por exemplo, perguntas que foram sendo feitas ao longo do tempo. Quando a Constituição fala que é proibido discriminar por motivo de sexo, o que isso abrange? Isso abrange macho e fêmea, isso também abrange orientação sexual, isso também abrange identidade de gênero, ou não? Então, por exemplo, o Supremo respondeu que sim, a jurisprudência já vinha trabalhando isso desde meados dos anos 90, e depois, em 2011, com a DPF 132, aquela que tratava da união de pessoas do mesmo sexo, isso ficou explícito, né? Digamos, se confirmou, se ratificou essa jurisprudência que vinha sendo já construída, que sexo inclui proibição de discriminação por orientação sexual, que proibição de discriminação por motivo de sexo inclui proibição de discriminação por motivo de identidade de gênero, e assim por diante. Então, um grande tema importantíssimo dos critérios proibidos de discriminação é a sua compreensão. Estou dando o exemplo de sexo. Vamos pegar a deficiência, a compreensão da deficiência. É uma compreensão biomédica exclusivamente, é uma compreensão biopsicossocial, a chamada concepção social ou cultural da deficiência, que é aquilo, inclusive, constitucionalmente ficou definido com a incorporação da já referida Convenção sobre o direito das pessoas com deficiência, claramente uma concepção social, cultural de deficiência, não é uma concepção estritamente biomédica de deficiência. Isso tem uma série de consequências, como disse a Karen, no desenho das políticas, isso tem uma série de consequências, eventualmente, numa
avaliação de quem são as pessoas destinatárias de uma norma jurídica antidiscriminatória, no caso, por deficiência. Em litígios judiciais, isso tem N repercussões, por exemplo, nas perícias, nos quesitos que vão ser feitos, como vão ser respondidos, como vão ser interpretados, e assim por diante. Outros pontos, e eu já peço mil perdões, como referimos no início, por não dispor de muito mais tempo, ou de não dispor de mais tempo, as respostas jurídicas, como eu disse, né? As respostas jurídicas preventivas ou repressivas, ou promotoras da diversidade, fazem parte desse panorama. E dentre elas, como eu disse, são as afirmativas, onde tem surgido ao longo do tempo dada, digamos assim, o amadurecimento e o exercício de políticas públicas de ações afirmativas, uma série de questões jurídicas que a gente encontra nos tribunais e fora deles, né? Todo o tempo. Então, Karen e colegas, eu realmente, infelizmente, eu tenho que, por cuidados de terceiros, não são cuidados meus, né? Por cuidados de terceiros, eu tenho que me ausentar a partir de agora. Eu fiquei muito feliz, Karen, pelo convite, sinceramente, e não só por reencontrá-la, e outros colegas daqui, né? Mas por perceber que estamos juntos preocupados com a concretização do direito da antidiscriminação, que é muito importante, é muito necessário. E como eu te disse, e disse a todos, fico à disposição para a gente continuar em outro momento. Eventualmente, eu termino de falar um pouco sobre os critérios proibidos e sobre as medidas repressivas, preventivas e promotoras, né? Para assim aí ouvir mais suas contribuições, suas colocações, suas perguntas. Obrigada, Roger. Eu já tenho uma ideia para esse futuro evento, para essa parte 2, e eu venho conversar contigo em outro momento, então, sobre como a gente operacionalizar. Obrigada a todos por hoje. Então, em razão de uma situação pessoal do palestrante, nós encerraremos um pouco mais cedo. Peço desculpas à Carolina, a pergunta fica para depois, e com certeza teremos o Roger novamente conosco para o segmento das questões envolvendo o direito antidiscriminatório. Obrigada, Roger. Um bom dia para ti e um bom dia a todos. Igualmente.